Hoje celebramos, no dia 2 de fevereiro, a festa da apresentação do Senhor. É uma data fixa, 2 de fevereiro, porque são 40 dias passados do Natal do Senhor. Então a igreja sempre coloca, todos os anos, o dia 2 de fevereiro como a festa da apresentação do Senhor. O Senhor que é apresentado ao templo, mas obviamente todos os anos cai de segunda, sai quinta, sexta, é raro cair no domingo. Então é muito bom isto, né? Cair num domingo, a festa da apresentação do Senhor, que é uma festa cheia de contradições, digamos assim, porque, primeiramente, eles vão apresentar o Filho ao templo. Só que nós sabemos que agora Ele é o templo. Jesus é o templo. Por isso que após a sua paixão, passado alguns anos, os romanos destruíram o templo de Jerusalém e nunca mais foi reerguido, e eu não acredito que seja. E é muito triste quando eu vejo cristãos, principalmente evangélicos, defendendo essa bandeira da reconstrução do templo. Nós cristãos, mesmo respeitando todas as religiões e tradições, para nós não é significativo. Não será construído naquele lugar, mas ainda que fosse, apesar, repito, do respeito, para nós não significa nada. Por quê? Porque nós estamos agora não mais no Israel da carne. Nós estamos, como diz Paulo, nos tempos da igreja. A igreja é o Israel do Espírito. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. É o apóstolo Paulo quem diz para nós. E por que eles apresentavam o primogênito, o primeiro filho, lá no templo? Porque na verdade não era somente o primeiro filho que era oferecido, consagrado ao Senhor. Tudo era assim para os judeus, inclusive na própria agricultura. Suponhamos que você estivesse lá naquele tempo e você fosse proprietário de uma grande vinha, e na hora de colher as uvas, naquele momento da colheita, o primeiro cacho de uvas, o mais belo, o mais doce, o mais puro, era oferecido a Deus. Por isso que você vai achar na Bíblia, no Antigo Testamento principalmente, as primícias são para o Senhor. Tudo que é primeiro é para o Senhor. Isso é um sinal de respeito, por sinal. E aqui nós temos então Maria, José, que levam
o filho que nasceu ao templo. Mas eles não apresentavam só o primeiro filho, mas também 40 dias depois, a mulher e a criança estavam contaminados, porque nasceram em sangue. A mulher, quando dá à luz, ela sangra, obviamente. Também o bebezinho, ele sai com sangue, do sangue da mãe. Para o judeu, o sangue tornava a pessoa impura. Por isso que se chama também hoje a festa da purificação. A purificação da mãe e a purificação do filho. Só que não tem sentido isso também. Por isso que eu disse no início, que é uma contradição, porque Maria não teve que purificar nada. Ela não sangrou na hora do parto, nem o menino, porque ela concebeu virgem e permaneceu virgem na hora do parto e depois do parto. Por isso que a igreja, desde os primeiros cristãos, a chamaram não só de Virgem Maria, mas a sempre Virgem Maria, porque a sua virgindade é sinal, não de moralismo. A sua virgindade é sinal de sua pertença radical a Deus. Então ela não precisava, repito, de purificação. Também o menino Jesus não nasceu contaminado, ele é o próprio Senhor. Mas então, por que José e Maria vão até o templo? Porque diferente de muitos cristãos de hoje, inclusive católicos, eles eram humildes. Nossa Senhora não foi prepotente. Imagina, eu vou me purificar, eu sou a mãe do Filho de Deus. Humildade. E como hoje, vou falar dos católicos aqui, porque estou diante de uma Assembleia Católica, num culto católico que é a Santa Missa. Tem católico hoje muito prepotente, né? O que é o católico prepotente? É aquele católico que gosta de chamar a atenção do Papa, fala mal de bispo, de padre. É uma prepotência fenomenal. Podem notar, principalmente em rede social, pessoa fala contra o aborto, sou contra a ideologia de gênero, mas não respeita os ministros de Deus. Portanto, essa sua defesa, ela é inútil, vazia. Não se fala assim de ninguém, quanto mais do sucessor de Pedro, ou dos bispos da igreja. Seja humilde. Olhe bem aqui, para com essa prepotência, abaixa a tua crista. Quem é você? Quem é você para falar de um ministro de Deus? Quem é você? Quem é você? Quem é você para ofender o Papa? Ah, eu não gosto desse Papa. O que é isso? Você acha que é o Espírito Santo que está agindo? Ou são demônios que estão aí na tua alma? São demônios. Aí tua vida fica toda infestada de problemas, você não sabe de onde vem tanta desgraça e complicação. Mas você atrai coisa ruim. Ah, mas eu não concordo. Cuida da tua vida, cuida da tua família, que deve estar uma bagunça.
vai cuidar da tua casa, vai cuidar do teu casamento. E se tem algo que você acha que você não concorda, fica quieto e reza. Ah, eu não concordo com esse padre, eu vou embora daqui. Pode ir, tchau querido, tchau querida, eu continuarei pregando que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só Jesus. Não se porta assim, coisa feia. Aprendamos com Nossa Senhora e com São José a humildade. Olha aqui, Simeão abençoou José, Maria e Jesus. Você viu aqui? Simeão é um leigo, ele nem tem a unção sacerdotal do Israel antigo. Está aqui. É como se falasse que você abençoou São José, Nossa Senhora, e o menino Jesus está aqui. A não ser que você rasgue a Bíblia, porque na Bíblia está escrito aqui: Simeão os abençoou. E Nossa Senhora e São José, com o menino no braço, aceitaram a bênção de Simeão, porque Nossa Senhora não era prepotente, orgulhosa, dona da verdade. Os dois, o casal, eles são humildes. Por isso que o inferno treme. O diabo não suporta uma alma humilde. Guarde isso aqui, ó. O diabo não suporta uma alma humilde, obediente a Deus. Simeão e Ana, dois idosos que servem o Senhor no templo de Jerusalém, nos diz aqui, servindo dia e noite. Quando fala, havia um homem chamado Simeão, justo e piedoso, ele estava esperando, ele estava ali o tempo todo no templo. Também nos diz aqui da profetisa Ana, fala até a idade dela, olha que bonito, 84 anos, 84 anos, ela servia a Deus dia e noite no templo. Que dedicação, que atitude extraordinária. Mas eu quero terminar a homilia falando para vocês aquilo que, na minha opinião, é o mais importante no Evangelho de hoje. Pelo menos é o que toca o meu coração, e quero aqui partilhar. Veja, Simeão, este homem aqui, ele teve uma revelação de Deus. Qual foi a revelação? Que ele não iria morrer sem ter a graça de ver o Messias. Aqueles judeus estavam ansiosos pela vinda do Messias. Simeão recebeu a revelação que ele não morreria sem ver o Messias. E daí um dia ele estava na casa dele, porque se ele precisou ir no templo é porque ele não estava no templo. Simeão nos diz aqui, movido pelo Espírito Santo, Simeão vai ao templo. Essa é a parte mais importante para mim. Simeão
ele recebe uma moção, uma inspiração, ele recebe uma graça do Espírito Santo. Eu acho extraordinário, como diz a Bíblia, nós temos que seguir a Bíblia, e a Bíblia diz aqui, movido pelo Espírito, ser movido pelo Espírito, ser conduzido pelo Espírito Santo. Imagine vocês, se naquela hora que ele estava na casa dele, que ele sentiu a graça interior de ir para o templo, não vou não, hoje eu não vou, vou ver aqui a Tieta, está passando a Tieta de novo, vou assistir, não, eu não vou agora ao templo, eu agora vou dormir, vou deixar para mais tarde. Ele ia perder, viu? Ele ia perder a graça de ver o Messias, ele ia perder aquilo que Deus prometeu para ele. Presta atenção, muitas vezes você já perdeu as promessas que Deus tinha feito a você, e até você achou que Deus se esqueceu de você, você até achou que Deus não honrou aquilo que Ele prometeu que ia fazer na sua vida. Você já até recebeu em profecia na igreja aquilo que Deus ia fazer, mas como é que Deus não deu? Você perdeu a graça. Santo Agostinho dizia: tenho medo de Deus que passa e não volta. É como aquela passagem de avião, não é? Ou de ônibus, deu ali horário, ou você está ali, você entra, senão você perde. Simeão foi movido pelo Espírito Santo, e ele obedeceu aquela moção interior. Você vai me dizer, mas como que a gente faz para ter isso? Isso aí é um treino. Treino é treino. A gente tem que ir treinando, olha aqui para mim, treinando a sensibilidade. É sensibilidade. Você sente algo no teu corpo, você já aprendeu que vai dar gripe, vai dar resfriado. Você sente o corpo estranho, você percebe o corpo. A gente vai adquirindo uma sensibilidade no organismo. Nós temos que ter uma sensibilidade espiritual. Isso é uma graça, é um treino, viu? Tem que treinar. Repito mais uma vez, treino é treino. Nós temos que treinar para ouvir a voz de Deus no coração. Ai, padre, eu rezo tanto, mas eu não consigo ouvir a voz de Deus. Lógico, você nunca cala a boca. Parece uma vitrola quando reza, vitrola antiga que falava disco, falando. Uma vez eu entrei numa igreja, tinha um rapazinho fazendo oração, ele pegou um microfone, não é de Sorocaba, eu estava fora daqui, menino bom, viu, não era ruim não. Ele pegou o microfone para fazer a adoração ao Santíssimo, 45 minutos, mas falou, foi me dando uma tontura, uma zonzeira, falando, sabe, parecia tagarela na oração. Eu tenho que falar assim para o bem de vocês, tem gente que é muito tagarela. Se você já participou de horas santas que eu faço aqui, você já percebeu, eu falo um pouquinho, aí se tem o silêncio mais 10 minutos, aí canta uma música, daí fala de novo, porque se você não faz o silêncio, você não vai perceber. Se tiver muito barulho, tocar a campainha, você não ouve, não é assim?
Também, se tiver muito barulho interior, você não vai perceber as moções do Espírito. Então, feche agora os teus olhos. Feche os teus olhos. Vamos pedir esta graça do coração, de nós percebermos o Espírito Santo. Quando Ele nos inspirar a fazer algo, vamos fazer, vamos obedecer, não vamos deixar para mais tarde. Se Deus colocou algo no teu coração, faça. Se Deus colocou algo para você fazer, faça. Seja dócil ao Espírito Santo. Treine a tua alma para perceber as moções de Deus. É um treino, como eu disse. Então repita agora comigo, de olhos fechados: Espírito Santo, dai-me a graça de uma sensibilidade interior. Senhor, ajuda-me a ser movido pelo Espírito Santo. Dá-me esta graça, Senhor, de ser conduzido pelo Espírito Santo. Eu quero ser dócil ao Espírito Santo. Eu quero ser dócil às inspirações que recebo do Espírito Santo, que me aconselha, que me orienta, e eu quero perceber a moção de Deus na minha vida, e recebendo a moção, ser dócil, como Simeão foi dócil, fazendo silêncio interior, que às vezes está barulhento. Eu preciso desse silêncio interior para distinguir a tua voz, Senhor. Amém.